fundo? Na verdade era para só cada para um nós muta o convidados, para nós os convidados terem acesso ao microfone. Os demais não vão ter. Pelo menos eu configurei dessa forma aí, o Bruno. Mas ok. o pessoal da Nuno está conseguindo. Você conseguiu, a Thalita também conseguiu. Para mim tá habilitado os dois aqui, Bublio, só para informar. Estou desabilitando. Então, no início, pessoal, eu vou fazer uma apresentação, vou falar um pouquinho da Nuno, e depois eu vou pedir para vocês se apresentarem, porque a gente achou melhor cada um falar, assim, bem rapidamente, o nome e a sua função atual, bem simples. Se quiser fazer a graduação também, fala, porque eu vi nos podcasts aí mais atuais aí que todos estão fazendo dessa maneira, não apresentando, mas todos se apresentando, né? Então eu vou começar com a Eliane, aí depois eu passo para o Felipe e para o Eduardo, e assim sucessivamente, tá? Tá ok. Beleza. Deixa eu ver aquela torta lá. Ai, eu estou. Ô Paulo, tu consegue também mudar as pessoas, né? Me ajuda se eu estiver fazendo pergunta e tiver algum microfone aberto, tá? Beleza, tá bom. Eu só não consigo ver todo mundo aqui. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Beleza. Olha que eu vi também o fundo da Eliane já tá ali no laboratório das AIS, é isso, Eliane? É, Bacana, hein? bacana, né? Muito Tem tecnológico, né? Tem várias fotos, mas essa é uma das minhas favoritas. E é isso, Ô, Eli, tudo bem? Búblio, Oi? manda o link para Simone Nakano. Ela falou que não recebeu o convite. Ela quer participar. Tá. É inteligência de mercado, Tá. @nonofrace.com.br. Ela está lá aguardando. A Su tá com o microfone no mudo ou não? Tá. Desativei aqui. Boa noite. É isso. Sueli, dá um oi. Agora liga o microfone e dá um oi. Ou não? Dá um oi pra Eliane aí. Oi. Aí, ela não tá conseguindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, tá tudo certo. Mas Sim. estamos em 2 minutos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Alô? Estamos te ouvindo, Eliane. Ah, Tudo tá. certo. Pensei que não estava.
Vamos começar. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Nós gostaríamos de dar as boas-vindas e agradecer a participação de todos nesse webinar. Organizando o webinar está a Nuno Fract, um integrador logístico multinacional suíço, com 45 anos no Brasil. Temos 120 escritórios próprios em 47 países. Temos também uma equipe de 1.700 colaboradores ao redor do mundo, treinado e com foco no cliente. No Brasil, o grupo Fract tem 3 empresas. A Nuno Fract, que atua no Sul e Sudeste, a CTI Cargo, que atua no Norte e Nordeste, e a Fract do Brasil, que atua em cargas especiais e projetos. Hoje, o nosso objetivo com esse webinar é buscar responder a seguinte pergunta: o que é 4PL e como ele pode otimizar a logística da sua empresa? Convidamos alguns especialistas do assunto para fazermos um bate-papo e aprendermos mais sobre o tema. E agora eu gostaria que os participantes, os convidados especiais, se apresentassem. Eu gostaria que a Eliane começasse a apresentação. Sim, claro. Boa noite a todos. É um prazer participar do webinar com a Nuno Ferreira. Eu tenho 26 anos de experiência na área de comércio exterior. Sou formada em administração com ênfase em comércio exterior. Tenho MBA na Universidade. E a minha vida inteira eu trabalhei em grandes multinacionais. Atualmente estou na Carl Zeiss do Brasil, trabalhando com a Nuno Ferreira como parceiro logístico. E tenho bastante coisa boa para falar da Nuno Ferreira, mas isso é mais adiante, agora é somente a apresentação. É um prazer estar participando. Bacana, obrigado pela participação. Agora eu gostaria que o Luiz Felipe também se apresentasse. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Nuno Fract aí pelo convite de estar aqui participando, de poder estar compartilhando aqui algumas ideias com todo mundo. Eu sou formado pela PUC Paraná em Ciência da Computação e eu sou um dos diretores da Redsoft, que é uma empresa focada em tecnologia para comércio exterior. Legal. Eduardo, por favor. Bom, eu sou Eduardo, sou formado em marketing e tive bastante experiência na área de tecnologia para logística, durante muito tempo no e-commerce, então falando bastante de logística last mile, e nos últimos 2, 3 anos mais relacionado a Comex, então mais na parte de logística internacional. Obrigado pelo convite aí, pessoal. E também da equipe da Nuno, gostaria que o Paulo se apresentasse. O meu nome é Paulo, já trabalho com comércio exterior faz 7 anos. Tive o prazer de trabalhar 2 anos com a Eliane em outra empresa. E aí depois vim para o time da Nuno. Estou há 4 anos trabalhando com pricing e agora encarando esse novo desafio de levar juntamente com o Ansley o 4PL. É mais ou menos esse meu background. Legal. Aproveitando então, o Ansley, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Eu trabalho na área de supply chain da Nuno Fract atualmente. Toda a minha carreira também foi ligada à logística, mais à logística nacional. E na Nuno a gente teve a grata oportunidade de trabalhar no projeto de integração logística da área internacional com a área nacional. E então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a debruçar um pouquinho mais nas soluções de tecnologia e na digitalização da logística aqui no Brasil. Legal. O meu nome é Gúblio, eu trabalho também na Nuno no setor de vendas e marketing e já tenho 25 anos aí de experiência no Comex e Logística. E também sou graduado em comércio exterior, gestão portuária e pós-graduado em gestão empresarial. E agora eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para a gente começar esse bate-papo, para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema. Primeiramente, a gente gostaria de falar um pouco sobre a situação atual do mercado, porque a gente está passando alguns problemas sérios aí na logística internacional, principalmente. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Paulo. Paulo, como está a situação do mercado aéreo aí pós-pandemia e diminuição aí da malha aérea? Você poderia comentar um pouquinho? Olha, Gúblio, acho que todo mundo que trabalha com importação e exportação aérea sentiu uma diferença muito grande do cenário pré-pandemia até março do ano passado do cenário pós-pandemia.
A gente sabe que grande parte da carga, a maior parte da carga é transportada em aviões de passageiro, e com a pandemia e a falta de passageiros, proibições de diferentes países para a entrada de pessoas de outros países, essas rotas elas foram muito diminuídas e a malha aérea diminuiu no geral. Então, a demanda, embora tenha caído um pouco, não foi tão grande como a queda da oferta, o que fez com que os preços subissem, a disponibilidade ficasse muito mais reduzida. Então, gerou um caos dentro do sistema de transporte de carga aéreo. Não só isso, como também a parte de regulamentação dos países, como as regras mudam em curto espaço de tempo. Muitas vezes, por exemplo, você tem uma carga vindo da Ásia aqui para o Brasil via Portugal. Portugal proíbe os voos da Europa para o Brasil. Então, essa carga fica parada no transbordo até a companhia aérea voltar a voar e poder chegar com a carga no destino final. Então, é uma situação de uma gestão extremamente complicada dos fretes aéreos e os preços altíssimos. A gente vê que em algumas rotas o cenário já está se normalizando um pouco, mas ainda a disponibilidade de espaço é complicada e as tarifas estão muito altas. Por exemplo, para o México, com a Aeroméxico, que é a maior companhia que voa direto para lá, nós só temos espaço para o mês de junho, em frete regular. Então, é muito tempo para frente. Está falando praticamente de um mês para frente, que não é uma situação normal. Ok. E no marítimo, também a situação é parecida? Cara, no marítimo, também, o que aconteceu foi uma repressão de demanda. Então, na verdade, o marítimo não teve corte de serviços, teve sim uma diminuição, teve alguns navios que ficaram parados por conta de suspeitas de Covid, mas os serviços não foram cortados, mas aí sim teve um grande efeito da demanda retraída. Então, durante a pandemia, as empresas seguraram muito as importações e exportações, e em maio, junho do ano passado, começou um boom de demanda, fez com que os fretes subissem muito. A gente nunca teve níveis de frete da Ásia para o Brasil na casa de $10 mil. E do ano passado para cá, a gente está tendo isso mensalmente. Então, ele fica, às vezes, baixo, às vezes aumenta um pouco, mas a média é essa, é $10, $11 mil, algo que não se via antes. E nós estamos tendo uma crise para conseguir equipamentos. Então, falta equipamento de exportação, equipamento reefer não se consegue no Brasil para nenhum tipo de exportação. Também em outras origens, China, por exemplo, até 2 meses atrás também não tinha equipamento, dry e reefer. Está bem complicada a situação, exatamente por conta dessa demanda retraída que agora está muito aquecido o mercado. E, Eliane, você também como importador, você tem sentido essas dificuldades também, essa mesma dor? Eliane, conseguiu me ouvir? Sim, estou ouvindo. Você também sentiu essa mesma dificuldade na Capesize? Nessa questão de falta de espaço, equipamento, no aéreo também, você está sentindo essa mesma dificuldade? Sim, temos tido muita dificuldade, especialmente quando nós temos conseguido um contrato com alguma companhia aérea para um certo volume. Quando você não cumpre esse volume, imediatamente eles cancelam esse contrato. Então, é muito complicado. Você tem que manter aquele volume com as importações, mesmo que você não tenha aquele volume. Eu tenho feito um combinado das cargas de Estados Unidos, de várias partes dos Estados Unidos, para não perder os contratos por causa de volume. Muito problemático, sim, essa coisa de pandemia nos voos internacionais. Também da Alemanha tem o mesmo problema, várias rotas foram cortadas, e é muito difícil conseguir embarcar todas as cargas das áreas e cumprir ao mesmo tempo esse volume no contrato. Bem difícil. Uma pergunta para o Wansley agora. Wansley, a gente vive num mercado um pouco caótico aí, né? E já era caótico antes, com muitos e-mails, controle via planilha, né? Como você acha que a tecnologia
pode ajudar nisso, né, no ForPL? Oi, Gublio. Bom, essa pergunta acho que eu vou dividir depois com os colegas também da Redsoft aí, com o Edu e com o Felipe, né? Mas eu vou falar um pouco da nossa perspectiva aqui. É engraçado, quando você olha para o ambiente de interações no comércio exterior na logística, você tem muita tecnologia, muita tecnologia. Então, você pega, vamos dar um exemplo, armadores e companhias aéreas usam tecnologia de ponta, né? Terminais portuários e aeroportuários também. A alfândega brasileira não se fala nisso, né? Conta em tecnologia. E quando você olha para dentro da indústria, ou dentro de um freight forwarder tradicional, por exemplo, você vê uma realidade que parece que vive em um outro, né, em uma outra dimensão. Então, os analistas são diariamente entupidos de e-mails, né? E resolvendo problemas operacionais que, em geral, são falta de coordenação de informação. Então, você tem muita tecnologia, mas o mercado ainda é muito carente no Brasil, né? Vamos deixar para o final da apresentação isso, na hora de combinar essa tecnologia para oferecer para o importador ou para o gestor da operação uma visibilidade, né? Uma visibilidade que dê para ele clareza de como a operação está acontecendo e que também, num momento como esse, possa ser usada como uma previsão de eventuais problemas, gargalos operacionais, né? Então, esse acho que é o nosso grande desafio, você tem muita tecnologia, mas é muito difícil combinar isso, porque os interesses são diferentes. Então, geralmente, você pega a indústria, ele está interessado em controlar o inventário, a parte fiscal, financeira, e tem um RP maravilhoso, só que ele não está muito integrado com o fluxo logístico. Você vai no agente de cargas, no freight forwarder, o sistema dele, às vezes, é para o tracking, né? Mas ele não enxerga as etapas posteriores e anteriores. Você fala com os transportadores internacionais, os carriers, né? Armador ou companhia aérea, todo o sistema é para o controle do ativo, do avião ou do navio. Enfim, as tecnologias existem, mas olha, você não encontra no mercado muita tecnologia capaz de reunir essas informações para que o tomador de decisão no dia a dia possa ter um dia mais tranquilo, né? E mais estratégico e menos operacional. Acho que é isso, eu vou passar a bola para os colegas de tecnologia, acho que eles podem complementar melhor. Eu concordo com você, Wesley. Eu acho que os sistemas eles estão aí para ser o braço direito de vocês, né? Então, eles têm que oferecer não só os controles, mas uma forma de vocês extrair essa informação de forma clara, de forma que seja útil para o gestor do negócio, né? Então, os sistemas agora eles têm que focar basicamente em entregar essa informação para vocês e buscar informação do máximo de fontes possíveis, né? Como você falou, hoje em dia tem vários sistemas bons nas pontas aí, mas está faltando uma integração, um meio-campo que una tudo isso, né? E que você consiga ter um lugar centralizado, tirar proveito de toda essa informação. E aí é uma série de integrações que você vai precisar fazer, um caminho longo, mas eu acho que o mundo está começando a caminhar nesse sentido, de começar a buscar e integrar todos esses caminhos para ter uma centralização de toda a cadeia logística aí, que não é pequena, né? Legal. Então, Wesley, né, a gente está nesse mundo complexo, ficou mais complexo ainda por causa da pandemia. Então, estima-se, por exemplo, que um processo de importação da Ásia, a gente aí manuseia aproximadamente 70 e-mails, né, com 5, 6 fornecedores ou intervenientes ao mesmo tempo, né? Como o ForPL pode ajudar nisso? Boa pergunta, Google. Só fazendo assim, contextualizando, né? Eu estava esses dias até lendo sobre algumas coisas, né, de tecnologia, e eu aprendi aí, né, na meteorologia, eles usam um termo chamado a tempestade perfeita, que é o que a gente vive nesse momento no comércio exterior. Então, assim, se você olha para a história recente, a gente já teve a maioria desses problemas, né? Então, indisponibilidade de container, malha aérea congestionada, falta de voos, enfim. Só que nunca acontecia tudo isso ao mesmo tempo. O problema nosso atual é que está acontecendo ao mesmo tempo. O Paulo explicou bem aí, né? A Eliane complementou. A gente vive muitos problemas no mesmo tempo. E aí, aquele dia a dia, né, do pessoal do time de Comex, de logística, que gera um dia intenso, né, resolvendo às vezes imprevistos, ele fica mais complicado ainda, porque além de você ter que cuidar e resolver aqueles problemas naturais do seu fluxo comum de operações, começa a ter problema externo. Então, uma carga que foi cortada, um espaço que não encontrou, uma disponibilidade do fornecedor.
E isso tem impactos desconhecidos, às vezes, na sua cadeia de suprimentos. Então, qual que é o papel do 4PL nisso, né? Acho que mais para frente a gente vai explicar um pouco a diferença. O 4PL, ele é aquele gestor logístico, né? Então, aquele, vamos falar, aquele ente, né, que é especialista em logística, para poder articular bem com todos os intervenientes. Você citou aí, não é fácil realmente, né? Você pega um processo mais simples que seja, você tem despachante aduaneiro, transportador internacional, agente de carga, alfândega, terminais, enfim, tem um monte de gente aí envolvido. E hoje, infelizmente, essa comunicação ela é basicamente pelo velho e-mail, né? Então, o 4PL ele nasce como alguém que, além de conhecer muito bem a sistemática dos fluxos logísticos, ele traz tecnologia, né, apoiado pelos provedores de tecnologia, une, né, o capital humano, o especialista em logística, com a tecnologia para poder oferecer para o importador e para o dono da carga uma gestão melhor das suas operações, né? Então, porque geralmente, né, é muito comum no Brasil você terceirizar, às vezes, no seguinte sentido: o despachante, sei lá, ele fica responsável por liberar carga no terminal, o transportador por outra ponta. Só que cada um desses intervenientes, dessas partes, eles têm a sua especialidade, o seu trabalho, né? E às vezes os interesses são conflitantes com o importador. Então o 4PL ele vem para poder auxiliar isso como uma parte independente do processo, né? Que vai olhar ali o que foi contratado do importador, quem paga a conta, né? E vai garantir com os demais intervenientes que o contrato seja executado, né? E além disso, isso já é feito há um bom tempo, né? Tem muitas empresas sérias nisso. Agora, o grande diferencial do 4PL, né, atual, é aquele que traz tecnologia para que possa dar suporte para os volumes cada vez mais crescentes de operação. Então, acho que eu não sei se eu resumi bem, Google, mas esse é o papel do 4PL, né? É trazer uma logística mais, não digo mais tranquila, mas é que esses impactos sejam menos sentido pelo importador ou pelo exportador, né? E que, melhor de tudo, que a maior parte deles possam ser previstos com antecedência. Esse é o caminho. Bacana. E qual seria a diferença entre o 3 e o 4PL? O 3PL é bem conhecido nosso, é aquele operador logístico tradicional, geralmente tem um armazém, tem um conjunto de caminhões, né, é uma transportadora, é a empresa que realmente executa o serviço logístico, esse é o 3PL tradicional, né? E aí, de novo, nasce conflitos de interesse, né? Ele precisa cuidar da frota, do armazém dele, precisa fechar as contas no final do dia, e geralmente os esforços estão muito mais voltados para ele do que para os clientes. O 4PL, ele não está envolvido com ativo operacional, né? O 4PL puro, ele, na verdade, ele não participa de nenhum processo operacional, não executa, mas ele gerencia os provedores logísticos, oferecendo para o importador ou exportador uma plena visibilidade e gestão dos processos, né? E ajudando os provedores logísticos a executar o serviço também da melhor forma possível, né? Harmonizando os conflitos, interesses, né? Que existem no dia a dia, que é natural da parte do importador e dos provedores logísticos. Essa é a diferença, basicamente. Legal. Tu poderia dar um exemplo assim de uma operação 4PL que nós fazemos ou que você conhece no mercado? Claro, claro. A Nuno tem alguns bons exemplos, mas eu vou citar aqui uma operação bem interessante, né? Foi um projeto que demorou em torno de, acho que 14 meses para implementação. Um dos nossos clientes, né, é um importador, uma empresa multinacional. Eles tinham alguns desafios no modelo de negócio e depois de fazer uma série de estudos e revisão, foi concluído que eles deveriam transferir as operações, a planta de operações de estado, né? Então, quando você transfere uma planta, né? Imagina transferir uma planta de logística de estado, de uma empresa que é bem dependente do comércio exterior, você gera um impacto assim absurdo em praticamente todos os fluxos. Desde, né, de você abrir uma nova filial, até você redesenhar toda a malha de distribuição nacional, os portos e aeroportos de entrada, enfim. Então, essa empresa tomou essa decisão e contratou a Nuno para ser o 4PL. Então,
Hoje, por exemplo, a Nuno, dentre as atividades, também é um freight forwarder, mas hoje, nesse contrato, tem alguns freight forwarders que participam, que transportam mercadorias de diferentes origens, né? Existe um centro de distribuição, existe terminais alfandegados que prestam o serviço todo durante o desembaraço aduaneiro, transportadoras, tanto para fazer o embalde, né? Depois que é desembaraçado até o centro de distribuição, e a distribuição a nível Brasil. Então, olha a complexidade disso, né? Imagina controlar essa quantidade de provedores diferentes em momentos diferentes. Com a contratação da Nuno como Forpiel, a Nuno centralizou a gestão dessa operação. Então, a Nuno oferece para a empresa, para esse cliente nosso, uma única plataforma de visibilidade, que quando o nosso cliente ele faz uma compra lá fora, quando ele coloca o pedido no fornecedor, efetiva a compra no SAP, esse arquivo eletrônico vem para a plataforma da Nuno, né? E a partir daí os freight forwarders informam o número da WB, e aí qual é a data esperada do voo ou a data esperada de saída do navio, e a gente começa a oferecer para o nosso cliente a visibilidade e a gestão desse processo desde esse momento. E, então, isso é acompanhado, todo o processo de importação, os voos internacionais, a chegada no Brasil, o desembaraço aduaneiro, né, a emissão de nota fiscal, a entrada no estoque, depois o processamento de vendas através de uma única plataforma. E o Paulo vai explicar um pouco mais para frente, a gente implementou o que a gente chama de gerenciamento da exceção, né, que é assim, vamos focar naquilo que tem problema só. O que está desenhado, o que está dentro da conformidade, anda automaticamente. Isso traz uma maior fluidez no processo logístico, mais tranquilidade para os analistas e um foco maior no negócio deles. Acho que esse é um grande exemplo, Gúblio. O Wesley, também a distribuição nacional também é controlada pelo Forpiel, certo? Também. Nesse contrato, a distribuição nacional também está no contrato de Forpiel, né? Então, a gente hoje faz o gerenciamento dos transportadores a nível Brasil. Legal. Eliane, você que agora é uma usuária do Forpiel, né, a sua empresa, você poderia comentar um pouquinho como era antes da entrada da gestão Forpiel? Sim, claro. Antes da entrada da Nuno como parceiro e Forpiel para causais, nós tínhamos um fluxo operacional bastante truncado, com dezenas e dezenas de e-mails trocados para cada processo de importação. Perdia-se muito tempo, os analistas perdiam muito tempo. Hoje nós temos uma plataforma onde todas as informações estão integradas, conforme disse o Wesley. A partir do momento que nós colocamos o pedido de compra, todo o processo é feito dentro dessa plataforma. Então, a gente coloca o pedido, o agente lá fora já tem visibilidade, já informa a coleta também, o agente imputa todos esses dados. Depois da coleta, tem os dados de voo, isso tudo online. Qualquer área das AIs que estiver interessada em saber quando o produto vai chegar, ele entra nessa plataforma e tem total visibilidade, onde está, se já foi coletado, se o pedido já foi colocado. É uma coisa brilhante mesmo. Eu sou testemunha disso agora como usuário dessa plataforma. Meus analistas estão super felizes, agora eles têm tempo para trabalhar mais em outros projetos de melhoria da área, ao invés de ficar abrindo e-mail, lendo e-mail, anexando arquivo. Nós temos muito menos volume também de e-mails para arquivar, para guardar, muito mais tempo para ser produtivo, ao invés de ficar naquela morosidade de sempre, naquela lentidão de informação. Então, desde a colocação do pedido até a entrada no nosso estoque, nós temos total visibilidade, toda a companhia tem total visibilidade. E se transformou numa coisa tão bacana dentro da companhia, que hoje nós temos na área da diretoria um dashboard enorme, o dashboard desta plataforma, numa TV 65 polegadas. Então, qualquer pessoa que, inclusive, quiser saber, sem entrar no site de vocês, já olha para essa televisão e já vê status de todos os pedidos. É muito interessante e eu recomendo. Foi uma transformação incrível do antes do Forpiel Nuno e agora daqui para frente. É total visibilidade, o que é uma coisa que não tem preço, né? É intangível e não tem preço. Então nós temos uma visibilidade total dos processos.
A gestão fica muito mais fácil, né, Eliane? Muito mais fácil, completamente assim, viável, muito fácil. Legal. E, inclusive o pessoal de fora das AIS também consegue ter essas visibilidades. É muito, que legal. Muito interessante. Bom. Qualquer pessoa. Então foi uma grande diferença para a gente. Muito bom. Eduardo, você que é o homem da tecnologia, né? Se fala muito hoje em digitalização, né? Como o 4PL pode ajudar na digitalização dos processos logísticos? Bom, Google, eu acho que assim, a tecnologia, eu acho que ela tem diferentes maneiras, né, de como você aplicar, né? Agora eu não vou me ater muito, eu acho que no formato de cada uma delas, né, e começar a falar aqui de maneira específica, né, tudo que a gente já tem disponível para fazer a digitalização. Mas eu vou pegar um gancho que o Ansley comentou, que eu acho que é o mais importante e que eu acredito que foi até o sucesso, né, desse projeto aí junto com as AIS, que são as integrações, né? Quando a gente fala de diversos players envolvidos aí numa operação de Comex, basicamente cada um tem um sistema muito bom, né? Eu acho que cada player olha para a necessidade específica e utiliza uma tecnologia boa. Agora, acho que o grande diferencial foi a gente entender todo o processo de ponta a ponta e começar a amarrar as pontas, né? Começar a integrar tudo isso, puxar informações, uma informação que vem da indústria, ela já está no agente de carga, e em que o despachante, por exemplo, pode enxergar, e que ao mesmo tempo quem está cuidando ali do armazém também tem essa visibilidade. Então, acho que se eu tivesse que responder de maneira mais sucinta, eu acho que a integração entre todos os sistemas é a chave. E é claro que também não foi fácil, né, cara? Assim, a gente vê que o Comex e que as tecnologias hoje disponíveis, apesar assim de muito robustas, né, e boas, sempre um ou outro player ainda tem uma tecnologia um pouquinho mais arcaica, né, cara? Que às vezes não está na nuvem, ainda não tem uma API. Mas eu acho que o ponto-chave aí de toda essa questão e do sucesso para o cliente, e que no final contribui para toda a cadeia, né, as integrações entre os sistemas envolvidos. Eu acho que esse é o principal ponto. Uhum. Então, você acredita que a digitalização é um processo que também vai continuar, né? E a questão da visibilidade também, o 4PL pode ajudar nisso, correto? Total. Eu acho que assim, a principal dor, né, de todos os players da cadeia é com relação à visibilidade. A gente fez um trabalho muito forte e, poxa, eu conheci muito bem aí o trabalho da Nuno, né, de freight forwarders e até despachantes. E por você consolidar um grande volume de pedidos, e até uma grande indústria também, por exemplo, cara, existe essa dor de gestão, né, existe essa dor de visibilidade. Só que cada um hoje cuida mais da tua prioridade, vamos falar assim, né? Então, o analista ali de Comex, ele está olhando até para o produto específico que ele cuida, né? Aquela determinada categoria, vendo se o vendedor está precisando ou não, fazendo um controle de estoque mínimo, né? Curva ABC. Então, você vê que é uma expertise um pouco diferente, por exemplo, e uma responsabilidade diferente também do agente de carga. Tem que garantir ali um pouco da documentação, verificação, saber se já pode buscar, vai para uma zona alfandegada ou não, uma estratégia de distribuição, né, nacional. Então, assim, eu acho que, cara, a digitalização ela só tende, ainda mais pós-pandemia, né? A gente está falando de todo um cenário em que a pandemia, querendo ou não, ela contribui para uma aceleração da digitalização. Com certeza é uma tendência que vai continuar e que os sistemas eles tendem a se comunicar melhor. Inclusive os sistemas do governo, né, pessoal? Eu sei que nós aqui, né, que estamos envolvidos diretamente, passamos por isso e temos que ter paciência, mas também não adianta fechar o olho e falar que nada está acontecendo. Pelo menos a gente vê expectativa, vê promessas de uma maior digitalização até nos sistemas do governo. Então, cara, isso é muito legal, né? Acho que contribui aí para a cadeia inteira. Uhum. E como é que funcionam as integrações com os armadores, companhias aéreas? Legal. Bom, acho que vale a pena falar assim do ponto a ponta, né, que a gente conseguiu digitalizar. Tem muita informação hoje solta, né, e que acaba ficando com um player ou outra, né? É o caso da indústria, que muitas vezes
fica com aquela informação para ela, né, não consegue passar para frente, precisa de um projeto de integração para isso, enfim. Agora, o que a gente acabou focando bastante, e que eu acho que o pessoal deve abordar aí mais para frente, são as integrações com as companhias aéreas e marítimas, né? Algo assim muito simples, né? E muito nítido que a gente viu era o tamanho do trabalho operacional, seja pela indústria e também pelos agentes de carga, relacionados ao monitoramento de todos os embarques. Então, o analista, cara, que às vezes fica lá, visita um site de uma companhia aérea, de outra, principalmente a marítima também, que leva mais tempo, né? Então, diariamente, ele tem que visitar ali diversos armadores, site a site, e cara, é um trabalho, assim, desgastante, e que a tecnologia ela consegue resolver. Então, a gente focou durante bastante tempo em todas essas integrações. Então, nada mais é do que uma arquitetura, né? uma arquitetura pensada para isso, em que a gente foi integrando com diversos players, todos os armadores, todas as companhias aéreas e consolidando essas informações. Então, o interessante é que hoje você consegue abrir na tela e entender aonde está cada processo. Então, se o analista, ele para de ficar lendo e-mail, né, cara, assim, eu até brinco, falo que às vezes a gente fica correndo atrás do rabo, porque você está lendo um e-mail e está gastando tempo em ler diversos e-mails, só que já foi. Não, aquela carga ela já se resolveu, né? Já foi ali para o sistema do governo, que já deu a presença de carga, então está tudo bem. E o que tem que ser tratado realmente é as exceções, que graças a Deus, né, pessoal, o que dá problema são as exceções. Então vamos fazer a gestão dessas exceções. Aonde que o analista realmente precisa pegar o telefone e ligar para pegar um problema específico com a transportadora, né, um problema específico com o desembaraço. Então, dessa maneira que a gente pensou e construiu a plataforma, acho que tem uma eficiência aí para todos, né, principalmente para quem está ali no operacional. Bacana. Antes da próxima pergunta, se todos os nossos convidados tiverem alguma dúvida, algum questionamento para os nossos palestrantes, pode fazer no chat, né, do própria conversa aqui, que nós vamos no final tentar responder, tá bom? Eduardo, como que vocês garantem a atualização, né, das informações? E segurança também, que eu acho que é uma coisa bem bacana, né, que as pessoas se preocupam muito hoje. Sim, perfeito, Gúblio. Eu acho que, assim, essa era uma necessidade nítida aí já do Comex, né? Agora, cara, foi bastante trabalhoso, né? A gente está falando aí de inúmeras integrações. Então, como que a gente garante essas atualizações? Na verdade, foi pensado desde o início, né, uma arquitetura que a gente fala que é um pouco na linha de microserviço, né? Acho que para tentar explicar leigamente, basicamente são mini serviços, né, microserviços, mas que eles se comunicam a todo tempo. Então, tem uma plataforma que integra, por exemplo, com uma companhia aérea, com um armador, e para cada integração dessa, para cada comunicação, eu consigo medir tanto a eficiência, né, quanto algum tipo de problema que tenha tido em alguma integração. Então, eu consigo medir, por exemplo, com que frequência o armador está atualizando aquela informação. Às vezes acontece do armador atualizar e a informação ela ser apagada do site. Só que a gente faz, né, tira meio que um snapshot disso, grava no banco de dados, para que você tenha o histórico, né? Então, assim, não é que aquela data ela simplesmente mudou e porque apareceu, não. A gente tem todo esse fluxo, tem todo esse monitoramento para entender a frequência, entender se alguma coisa parou, né? Para não esperar, por exemplo, alguém ligar e falar, não está atualizando. Não, a gente está monitorando isso de maneira frequente e, na verdade, é um grande trabalho de manutenção que ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando, né? Tanto as integrações quanto a manutenção de cada uma delas. É uma coisa muito viva, né? E que acho que uma empresa focada, né, em tecnologia é a ideal aí para cuidar desse trabalho. Ótimo. O Luiz Felipe, falando de Forpiel, né, e dos clientes que você atende hoje, quais as tecnologias que você acha que vão ser essenciais daqui para frente? Bem, como o Wesley colocou ali, o papel do Forpiel é centralizar toda essa cadeia logística, né? Fazer o meio campo ali com todos os provedores ali do ramo, né? Então, eu acho que o papel de nós como empresa de sistema
focar em quatro pontos principais. Primeiro seria o controle, é o básico, acho que é a essência de qualquer sistema, né? Você oferecer controles. E aqui eu falo ir além do básico, né? Não só oferecer ali o controle de embarque, documentação, PO, custos, esse todo básico, né? Mas a gente tem que tentar acompanhar a dinâmica do mercado de vocês. O mercado de Comex é muito dinâmico. Então, às vezes, a construção do sistema ela é demorada. Então, a gente precisa... o nosso desafio é fazer uma arquitetura que ele possa ser dinâmico o suficiente para, caso apareça algum controle novo, vocês conseguirem, através do nosso sistema, criar alguma ferramenta. A gente tenta construir o sistema como se fosse um Lego, vamos dizer assim. A gente dividiu ali em elementos logísticos, que seriam as localidades que você vai precisar, os eventos, as empresas envolvidas, equipamentos, unidades que você vai precisar controlar. Então, a gente criou esses elementos, criou uma ferramenta que tem esses elementos e você consegue moldar para você criar o controle que quando você precisar. Então, se você tiver um controle que seja baseado nessas ferramentas, você vai conseguir daí gerenciar, né, o que você precisa. E isso você consegue integrar com outras ferramentas aí que o sistema oferece, a parte de automação de e-mails, de fluxo de tarefas. Então, o sistema consegue oferecer tudo isso. Então, a gente tenta fazer um sistema que tente já adiantar e eliminar o famoso Excel, né? Nada contra o Excel, acho uma ferramenta fantástica, porém, a gente, como desenvolvedor de software, a gente tem que tentar oferecer um sistema o mais completo possível para evitar que o nosso cliente precise ficar fazendo controles paralelos em várias planilhas Excel, o que normalmente acontece numa empresa que não está muito digitalizada ainda, né? Então, ela vai criando o Excel, que você faz o que você quiser, uma ferramenta extremamente dinâmica, mas o nosso papel é tentar fazer um sistema que consiga oferecer todos esses controles lá dentro de uma forma consolidada, que consiga integrar com todo o resto e com todas as funcionalidades ali que um sistema pode oferecer, né? Então, esse seria o primeiro ponto ali que a gente tenta focar, tá? Aí, na parte de controles, duas tecnologias aí que estão bem em pauta agora, seria os bancos de dados não relacionais, que um famoso é o MongoDB, que são bancos orientados a documentos, que fala. E a segunda tecnologia também que está bastante em pauta, mas tem que ser usada com bastante cuidado, é o tal do blockchain, né? A famosa tecnologia ali por trás das bitcoins. A gente, particularmente, não adotou ainda no nosso sistema. Eu acho que tem que ter um conhecimento muito grande para você saber onde você vai aplicar essa tecnologia, porque você pode também burocratizar demais, né, o processo. Então, eu acho que é uma tecnologia que vai vir, que vai fazer parte aí do nosso dia a dia cada vez mais, já está assim, né? Porque ela deixa um controle muito mais rigoroso, porém, ela tem que ser usada com bastante cuidado, né? Aí o segundo papel do sistema, que é em cima desse primeiro que eu falei, seria uma análise de dados, né? Então, todos esses controles que eu coloquei aí, eles têm como função dar uma análise de dados para o usuário, para o gestor, para quem for, né? E aí, um sistema, ele normalmente oferece já o feijão com arroz, vamos dizer assim, na parte de análise de dados, né? Mas hoje em dia existem ferramentas aí, algumas famosas, como, por exemplo, o Power BI da Microsoft, o Tableau, que acho que agora foi comprado pela Salesforce, tem o Watson da IBM, o Google Data Studio. Então, existem ferramentas hoje em dia que são especializadas em BI. Então, o nosso papel como desenvolvedor de sistema é ter o máximo de informações possíveis e uma boa ligação entre elas, para que essas ferramentas possam daí extrair e dar essa informação daí para o gestor da melhor maneira possível, né? E é importante, quando for construir essa parte de análise de dados, de BI, você primeiro fazer a identificação do público-alvo, né, para você tentar dar um dashboard mais clean possível, não querer poluir, informar um monte de coisa. É uma linha tênue que divide ali o que é realmente útil e o que já é poluído, sabe? Então, tem que ter uma técnica boa ali para você fazer dashboards que sejam bem visuais e bem informativos ao mesmo tempo, né, sem poluir, querer encher de informação ali. E por isso que é preciso fazer um bom estudo antes ali de qual que é o teu público-alvo, né? E aí o terceiro ponto, que o Eduardo já adiantou bastante, né? Que é a parte das automações, né? Integrações aí com EDIs. Então, até foi nesse sentido que a Redsoft decidiu fazer a aquisição da tecnologia da Confere, né? Então, a Confere já trabalhou nisso há bastante tempo. É uma expertise que a gente não tinha. Essa parte de robôs e de integrações, assim. Então, a gente fez a aquisição da tecnologia da Confere justamente nesse sentido, para já acelerar o nosso caminho. A gente continua agora, a gente não fez essa aquisição para parar por aqui, a gente continua, tem um roadmap enorme pela frente, né? As integrações, como eu falei agora há pouco, tem muito caminho para seguir ainda. Então, a gente vai atrás de terminais, vai atrás de portos, vai atrás... A Confere já fez um trabalho fenomenal em cima de companhias aéreas e marítimas, e agora a gente pegou o bastão e estamos continuando, até com o roadmap que eles passaram para nós, onde é que eles pararam, e estamos indo atrás de armazéns, terminais, companhias rodoviárias, enfim. Aí a gente tem um caminho bem longo para seguir nessa parte de DIs aí, né?
E o último ponto também que a tecnologia pode ajudar bastante seria na parte de integração de pessoas, né? Então, você criar uma plataforma que você coloque toda a cadeia logística para comunicar num único lugar. Então, você pode fazer as transportadoras, inserir informação que já vai estar visível para o despachante, para o agente, enfim, para toda a cadeia ali, né? Então, eu acho que outro ponto que a tecnologia pode ajudar é oferecer uma plataforma nesse sentido, para tentar evitar retrabalho. Então, você precisa que a pessoa te envie uma informação, você já dá na plataforma, já dá um lugar que ela pode imputar essa informação, ela já cai direto para você, já integrada com outras informações que você tem ali. Então, acho que esse seria o quarto ponto que a tecnologia pode agregar bastante valor aí ao 4PL. Bacana. É legal a gente ver também um pouco disso ao vivo, né? Gostaria de pedir para o Paulo aí compartilhar a tela e mostrar um pouco da ferramenta que a Nuno, né, que a ZAIS utiliza, que foi a Confere que desenvolveu, e para Nuno, né? Então eu gostaria que ele mostrasse um pouco funcionando. Ali é só uma demonstração, logicamente, mas para vocês terem uma ideia também de como funciona no dia a dia, tá? E depois a gente vai abrir para as perguntas, então. Ô, Google, posso só falar mais uma coisinha? Claro, fica à vontade. Uma outra coisa que foi um ganho imenso para as AIS com a utilização dessa plataforma é que, com a visibilidade, nós podemos melhorar o nosso processo de planejamento também e reduzir o nosso inventário. Porque você tendo visibilidade de A a Z, você consegue planejar melhor. Então, nós tivemos também uma boa redução de inventário, fomos parabenizados pela matriz, foi uma coisa bem significativa também. Nunca na história das AIS do Brasil nós havíamos recebido um cumprimento desse da matriz por termos reduzido consideravelmente o inventário após estarmos utilizando uma ferramenta que nos dá total visibilidade do processo de A a Z. Foi uma coisa bem interessante também. Também, como eu disse, que os analistas têm mais tempo para trabalhar em soluções, podemos também reduzir um headcount da área de importação devido agora à qualidade de trabalho que eles têm numa única plataforma. Reduziu bastante o tempo de trabalho. É isso. Muito bom. Daí não fica só executando, né? Pode pensar um pouco mais sobre a solução, Exatamente. ser analista mesmo, né? Fica mais analítico a situação, é bastante interessante. Essa é a intenção mesmo. Paulo, pode compartilhar a tela e demonstrar um pouco para nós, por favor? Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Estão vendo minha tela? Estamos. Tá. Sim. Beleza, vamos lá. Então aqui eu vou entrar no site da Nuno. Dentro do próprio site da Nuno, eu tenho Nuno Solutions 4PL. Aqui, cada usuário tem seu login e senha, que vai entrar. E eu vou começar aqui pela ideia principal da plataforma, que é a gestão do que sai da normalidade, a gestão do erro. Então, essa aqui é a tela principal da nossa plataforma. Como que funciona? Existe uma parametrização. Por exemplo, o processo tem uma saída prevista, uma chegada prevista, um tempo que a própria empresa parametriza para registro de DI. Tudo isso é feito de maneira prévia e a gente coloca como parâmetros no sistema. Saiu desse parâmetro, o que acontece? Ele vem para essa tela. Então, hoje, por e-mail, um processo regular seria, muitas vezes você recebe um e-mail de atraso e está com tanto e-mail na caixa, você vai ver esse e-mail no dia seguinte. Aqui isso não acontece, porque ele está na cara. Só o que sai da normalidade que vai aparecer nessa tela de alertas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo que eu já tenho o tipo de alerta, atraso na chegada. Se eu clicar nele, eu vou ter todas as informações. Eu tenho aqui quando o pedido foi gerado, quando que o embarque foi agendado, então eu tenho um ETA e um ETD no mesmo dia, era para ter chegado dia 29 e sair dia 29, e até agora o robozinho do 4PL não confirmou a chegada, a carga não saiu. Provavelmente teve algum problema na saída, a coleta atrasou, algo assim, e isso não reflete aqui. Então o analista vai ser notificado e ele pode ver que esse processo está com problema para ele poder atuar nesse processo. Aqui a gente tem outros casos, como um DI não registrado. Então, por exemplo, vamos clicar num desse aqui.
a gente tem todo o histórico do processo, desde o pedido, embarque agendado, embarque iniciado, presença de carga na data prometida, chegada na zona primária, registro da DTA, recepção da DTA, aí remoção, desembaraço da DTA, chegada na zona alfandegária, presença de carga, chegada da DTA, e aí ele coloca que não teve violação no trânsito, ele dá alguns detalhes, e o trânsito aduaneiro foi concluído. Só que, nesse parâmetro que a gente tem desse caso específico, a empresa pediu para ser avisada caso a DI não fosse registrada em até 72 horas da conclusão do trânsito aduaneiro. Então, como já passou mais 72 horas, isso aqui aconteceu dia 6/5 às 10h47 da manhã, o alerta vermelho é ligado. Então, o analista pode perguntar para o despachante o que está acontecendo, o que está faltando e atuar nesse caso. Tá? Todas essas informações aqui também são customizáveis, então o que vai ser visto em cada ponto é customizável e todas elas são automáticas. Então, o embarque iniciado, embarque agendado, o pedido gerado ele entra com a importação do XML no sistema, como foi comentado antes, e daí para frente tudo vai automático. Agora eu vou falar um pouco dos dashboards. Então, aqui a gente tem os principais dashboards com os custos de importação, de exportação. Temos alguns, como o próprio Felipe comentou, alguns gráficos que ainda estão em desenvolvimento. Então, a gente está vendo a melhor forma de fazer. Isso aqui é um esboço, mas eles ainda não estão ativos, são esses com cadeadinho. Mas a gente já tem alguns que são excelentes para monitorar os processos. Então, aqui eu consigo ver quantos processos eu tive por mês. Nesse caso aqui, como é uma base de demonstração ela é menor, eu tenho 16 processos em maio. E aqui eu tenho o status de todos os meus processos. Então, eu sei quantos estão aguardando embarque, quantos estão em trânsito internacional, quantos estão na zona primária, em remoção, esperando para registrar DI, aguardando desembaraço. Eu consigo ver aonde está o gargalo da minha operação. Então, se eu tenho muitos processos, eu vejo que talvez aí eu precise agilizar e ver uma outra forma de trabalhar. Eu consigo uma visibilidade completa aqui. A quantidade de processos por origem. Então, eu tenho um gráfico de calor aqui que eu vejo quais são minhas principais origens, de onde está vindo. E tenho aqui também o tempo de trânsito. Nesse caso está zerado porque todas essas origens, o trânsito está direto, então dá 0 dias, tá? Agora vamos para a tabela de importações. Aqui eu consigo ver todos os meus processos. Então, o que sai fora da regularidade vai para os alertas, como eu comentei. Mas todos os meus processos estão aqui. Então, eu consigo consultar o processo que eu quero, consigo filtrar por status de processo. Então, aqui eu consigo ordenar por data de criação, colocar se foram criados hoje, qual é o modal do processo, eu consigo fazer um filtro. E tenho todos os processos aqui. Se eu clicar em um deles, por exemplo, esse é um processo novo. Ele teve o pedido gerado e o embarque agendado. Então, esse é um daqueles que está nos alertas. Ó, ele mostra em vermelho para mim que ele deveria ter saído e chegado dia 29 e que ainda não foi confirmado. Então, é um dos que a gente abriu nos alertas. Vamos abrir outro aqui. Esse é um do que a DI também não foi registrada, mas ele já mostra toda a cadeia. Então, saída, chegada, embarque iniciado, chegada na zona primária, tudo isso de forma automática. O que é importante é que aqui a gente pensou, a gente arquitetou esse design pensando nos grandes varejistas que hoje têm esses sistemas de entrega que você monitora em real time de forma simples. Então, você tem aí as informações mais importantes e de forma bem clean. Você consegue ver um resumo do processo claro, com uma linha do tempo clara, e você consegue ver quando foi feita cada etapa, em que ponto que está seu processo. Vamos entrar em mais um aqui. Esse aqui com carga liberada. Então, esse aqui é um exemplo em que já tivemos a DI registrada e a carga foi liberada para o importador. Então, eu tenho do começo do processo, desde o pedido gerado, embarque iniciado, chegada na zona primária, presença de carga, DTA, todas as parametrizações da DTA, chegada da DTA, trânsito aduaneiro concluído, ADI registrada,
e o desembaraço concluído com a carga liberada. Então, aqui, inclusive, existe uma diferença entre desembaraço concluído e carga liberada, porque em alguns estados nós temos a questão dos impostos. Então, o pagamento dos impostos e dos benefícios fiscais, ele não libera a carga até você ter isso resolvido. Por isso, esse gap entre um e outro. E o sistema já consegue ver, inclusive, isso de forma automática. Aqui eu também tenho o módulo de exportações, que a gente está na conclusão do desenvolvimento, e o módulo nacional. A ideia do módulo nacional é que você veja os processos já com as notas fiscais de saída emitidas, e quando clica, ele vai para o TMS do transportador, ou o nosso próprio TMS, dependendo do contrato com o cliente, e aí ele veja a parte bem completa da entrega nacional. Então, a gente vai abrir um outro, é como se abrisse uma outra janela com todos os passos da entrega. Tá bom? Acho que é basicamente isso. Se ficar alguma dúvida, gente, por favor, pergunta. Então tá, eu já vou até aproveitar aqui e começar as perguntas que tem a ver com o que você também está demonstrando, né? Uma das perguntas que entrou no chat aqui é o seguinte: se é possível integrar com o meu sistema? Então pode ser você ou o Eduardo, o Luiz, que também podem responder essa pergunta. Tá, essa pergunta veio de um exportador, de que sistema que seria? Normalmente o ERP, né? Um SAP da vida. É possível sim. Essa informação, a gente tanto faz a integração direta com o nosso sistema, quanto a gente disponibiliza essa mesma API que a gente consome para ser consumida de qualquer sistema. Tá? Então, o sistema lá, tendo pronto para receber essa informação, o papel dessa ferramenta ali é justamente entregar essa informação para ser consumida onde vocês quiserem, onde qualquer sistema pode fazer uso dela. Tá, tem outra pergunta que tem relação também com a demonstração, de onde são puxados os dados. Vocês já comentaram um pouquinho, mas como entrou a pergunta aqui, vocês podem reforçar a resposta. Acho que essa, Eduardo, passo para você aí, você vai responder melhor do que eu. Boa, são diversas fontes de informações, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade e desafio que a gente teve, porque hoje você tem, por exemplo, a informação com a indústria, né? Importador e exportador. Como é que a gente pega isso? Vai depender do sistema que ela usa. A gente também tem diversas informações que a gente puxa nos sistemas oficiais do governo. Então, a gente está falando de, por exemplo, Mantra, CE Mercante, Siscomex, né? Como o Paulo comentou, a questão da nota fiscal depende da integração junto a cada estado, para saber se realmente, né, se já teve a confirmação daquele pagamento para liberação daquela carga ou não. Então, é um grande quebra-cabeça que a gente foi vendo todas essas maneiras de integrações, o que daria para fazer com cada uma delas, né, porque cada uma tem um tipo de tecnologia diferente, e a gente foi juntando esse quebra-cabeça. Então, é bastante integração mesmo, pessoal. Como o Felipe colocou ali, é um Lego, né? Eu gostei da analogia do Lego, porque é bem isso mesmo. É uma arquitetura que tem várias pecinhas de Lego e que essa arquitetura ela consegue monitorar, né, cada leguinho desse. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho que o Ansley pode responder melhor aqui. É a questão assim, precisa embarcar tudo com o Anu no Fract para utilizar o sistema ou o ForPL? Boa pergunta, de preferência sim, né? Mas não. O conceito de ForPL, né, como eu disse, como é o gestor logístico, não obrigatoriamente o cliente precisa usar todos os serviços da Anu no Fract, né? Não necessariamente. Nós temos clientes, por exemplo, que opera com outros agentes de cargas, com outros despachantes aduaneiros, e possui contratos direto e contrata a Nuno para ser ali o guardião do contrato, para propor melhoria, para gerenciar, para rever os fluxos logísticos. Então, não precisa. Isso é bem legal, Guber, é legal falar sobre isso, porque quando a gente discutiu esse projeto há mais ou menos 2 anos, o Edu participou, o que nos gerava um incômodo muito grande era isso. Então, assim, nós vimos plataformas muito interessantes, só que aquela coisa, tipo o custo de divórcio, você é obrigado a usar o serviço, né, de um provedor logístico.
A gente não achava isso. Falei, poxa, mas e se eu não sou tão bom, né? Se eu não sou tão bom no serviço, o cliente fica amarrado a mim. Então, esse é um conceito moderno, tá bom? O cliente usa o provedor logístico que melhor atende a necessidade deles e a Nuno, com a expertise que tem em supply chain globalmente, garante a gestão do processo. Então, não precisa usar Nuno, né? Obrigatoriamente para contratar o serviço de 4PL. Mas se utilizar, vai ter ganhos, logicamente, né? Sim, claro, como tudo. Quando você usa a Nuno, todo o serviço da Nuno, por exemplo, né, as integrações praticamente são instantâneas, né? Isso no pacote vem todas as integrações. E aí você integrar apenas ali com o RP da empresa. Quando você tem diversos provedores logísticos, nós temos todo esse trabalho junto com a Redsoft e a Confere para integrar, né, cada um desses provedores logísticos. Então, existem algumas desvantagens. Uhum. Uma outra pergunta que está aqui no chat é o seguinte, que talvez o Eduardo ou o Luiz Felipe possam responder. Quando você acredita que o blockchain vai chegar para os sistemas aduaneiros da Receita Federal do Brasil? Uma pergunta mais técnica. Minha expectativa é que demora bastante, viu? Eles falam em trocar o mantra, por exemplo, há quantos anos aí, agora que saiu o tal do CCT, então eu acho que se tratando de governo aí, as coisas tendem a demorar bastantinho, viu? Meu palpite, não tenho informação quente referente a isso, isso é um palpite meu só. Mas acho que é legal citar, né, pessoal, acho que assim, com relação aos sistemas do governo mesmo, imagino que seja algo muito, muito distante, né, que não dê aí para a gente criar expectativa, mas um grande armador, né, a Maersk, ela tem um projeto muito forte já nesse sentido, investiu já bastante dinheiro aí para viabilizar isso. Então, a gente vê que existe sim essa iniciativa, né? Principalmente na logística, em que cada parte aí está solta, tá? Então, não é algo em planejamento, é algo em execução, e que eu acho que uma hora vai chegar. A grande dificuldade é como você fazer, né, todos esses players aí participarem, né, de toda essa rede aí dentro do blockchain. Mas, assim, governo brasileiro distante, acredito, né? Espero que esteja errado, né? Mas sim, um grande player aí da iniciativa privada já está em execução, então acho que isso é interessante colocar. Uma pergunta talvez que também o próprio Eduardo consiga responder, se todos os armadores e companhias aéreas já estão no tracking, né, e no 4PL da Nuno, ou Paulo também. Sim. A gente, assim, além do estudo dos próprios clientes da Nuno, a gente também já fez um estudo de mercado e pouquíssimas exceções a gente não consegue, a gente ainda não contempla, né? Vai depender de um cliente específico que, de repente, tem uma rota mais específica, mas seguramente aí a gente pode dizer que mais de 95% aí do mercado a gente já tem integração, seja com as companhias aéreas ou marítimas, né? Então, acho que atende aí, enfim, mais de 95% já contemplado. São mais de 50 integrações, né, pessoal? Mais de 50 players diferentes aí. Como eu coloquei agora há pouco, a gente não parou por aqui, né? Então, os que não tem ainda vão sair daqui a pouco, né? A gente vai priorizando conforme a demanda do cliente, né? Legal. O nosso tempo está finalizando, então eu só vou finalizar com a última pergunta aqui. Você acha que a abertura de negociação do blockchain na Bolsa vai acelerar esse processo de alguma forma? E o 5G? Uma pergunta bem técnica, e fica os expertos. É a confirmação de uma tendência. Assim, é a confirmação de uma tendência. Acho que 2, 3 anos atrás era algo mais distante. Hoje a gente já vê aí, né? Acho que até a Carla, o que ela está dizendo, não só o blockchain, mas hoje aqui na Bolsa do Brasil, na própria B3 mesmo, a gente já tem aí fundos, né? ETFs aí que replicam o índice de criptomoeda. Isso começou aí tem poucas semanas. Eu acho que está se confirmando essa tendência. O 5G, né? A relação do 5G com isso, apesar de talvez não ser algo direto, né? Porque é uma tecnologia bem aí, vamos falar assim, early adopter, né, da blockchain, ainda não está entre todos, mas de certa maneira acredito que ajude, né, enfim, o 5G aí, ele vai
ele vai abrir aí ainda mais possibilidades, né, em termos de eficiência de software, de comunicação. Acredito que estamos na linha. Ainda vai demorar, mas é a tendência, né, pessoal? Então, assim, quem começar já a trabalhar com isso, entender que é o que a gente está tentando fazer, né? Começamos o projeto há 2 anos atrás, né? Estamos aqui discutindo sobre isso. Eu acho que uma hora ela vai virar realidade. Então, não deve estar tão distante. Legal. Gostaria de avisar a todos também que se inscreveram no webinar, que vão receber também na íntegra a gravação. E gostaria de agradecer mais uma vez os palestrantes, né? A Eliane, o Luiz, o Eduardo, o Ansley, o Paulo, e também agradecer a presença de todos os convidados, né? Todos que nos prestigiaram aqui nesse webinar. Esperamos fazer outros ainda com outros temas, né? Porque é a tendência também a gente aprender um pouco mais aqui conversando. Então agradecemos muito e podem contar com a Nuno também o que você precisar. Eu gostaria só para finalizar, deixar a palavra para a Denise, a CEO da Nuno, também para ela dar um alô para todos. Obrigada, Gúblio. Eu quero parabenizar vocês pela apresentação de muito boa qualidade, nível técnico elevado. Não é bem essa área de tecnologia, não é bem a minha praia, né, como dizem os mais jovens, mas é fascinante. O que eu vejo a tecnologia fazer pelo nosso negócio, eu que entrei nesse negócio num tempo em que mal se usava computadores, era telex para se comunicar, depois veio o fax. Então, hoje, o avanço todo que teve para chegarmos até aqui e ver hoje os sistemas integrados e tudo isso resumido numa única plataforma, onde o cliente abre essa tela na parte da manhã, como a Eliane disse, e já vê nos alertas os problemas que tem para resolver. E não perde mais tanto tempo, ou não gasta, não é perder, mas não gastar tanto tempo na leitura de vários e-mails que são recebidos, até chegar talvez naquele que é o mais importante tardiamente, isso já é um ganho enorme na produtividade dos nossos analistas, né? E é essa a solução que a gente quer trazer para os nossos clientes, para os negócios deles. Nós queremos ser parceiros, primeiramente, deles, e ajudá-los a aumentar a competitividade deles, trazendo soluções logísticas adequadas e customizadas para a situação, para a necessidade de cada um. Então, muito obrigada por essa oportunidade e por esclarecer ao mercado o que é o ForPL, que é uma grande novidade e que muitos ainda têm dúvida, que não conhecem, né? Mas a Nuno investiu por acreditar nessa solução, tem tido êxito. Para alguns que a gente apresenta, é engraçado, porque na hora a pessoa fica tão deslumbrada que já quer fechar o negócio, como funciona, onde é que eu assino. Tem situações até engraçadas que a gente sai da reunião pensando, puxa, como nós estamos no caminho certo, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar. A Nuno é uma empresa que busca sempre inovação, e acho que esse é o futuro, né? Estamos muito bem aí no caminho certo com essa nossa classe aí de profissionais. Contem sempre conosco, estamos às ordens para tudo que vocês necessitarem. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, obrigado a todos também. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Obrigado, obrigado, gente. pessoal. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.